A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos para mais um vídeo aqui no canal e desta feita nós vamos analisar uma parte do texto de João capítulo 4, ok? Então, preste bem atenção. Nós vamos separar uma parte do texto e vamos fazer análise desse texto. Antes, não se esqueçam, se inscreva no canal, se não for inscrito. Se o vídeo for interessante para você, deixe o teu like, também ative o sininho aí para receber as nossas notificações, tá bom? E comentário, também o teu comentário é importantíssimo aqui para o canal. Vamos lá para a tela e vamos começar aí o nosso estudo, mais uma vez, analisando texto bíblico para a montagem dos nossos sermões, ok? Vamos lá. Eu trouxe aqui esse primeiro ponto para nós começarmos a conversar. Vamos lá. Título do sermão, ele sempre vem por último. Preste bem atenção nesse detalhe. Tem muita gente querendo já colocar o tema, colocar o título para o sermão antes de qualquer outra coisa. Só existe um caso em que eu tenho o tema primeiro. É no meu sermão do tipo temático. Aí sim eu tenho que ter tema primeiro. Agora, nos outros casos, não. Nos outros casos, eu vou elaborar o meu sermão e a partir do que eu construí, do que eu estruturei, aí eu vou pensar no meu título de sermão ou no meu tema. Nesse caso aqui, é a última coisa que eu vou fazer, ok? Próximo passo é separar a nossa perícope. Ora, o que é uma perícope? Ela nada mais é do que um recorte no nosso texto. Como eu disse na introdução para vocês, nós estamos aqui para trabalhar com João capítulo de número 4. Mas olhe para do verso 1 até o verso de número 30, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você vai perceber que em vários momentos a conversa ela toma um rumo diferente. O que é um rumo diferente? Toma uma direção de assunto diferente. Se você perceber, Jesus ele começa aqui de uma forma bem mais geral a respeito da água e do poço de Jacó, e depois Jesus vai partir para apresentar a fonte de água viva, ou de se apresentar como tal, e assim a conversa está seguindo. Quando chega no verso de número 15, 16, nós temos uma partezinha aí que a mulher identifica Jesus como profeta. E a partir desse momento, então, a nossa conversa, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, toma um outro rumo, um outro assunto. E é aqui que eu quero destacar para vocês. É a partir do verso de número 20 até o verso de número 24. Então, para nós, separar perícope é identificar onde que está o início de um novo assunto e até onde está o seu final. Porque a partir do verso de número 25, você percebe que a conversa toma outro rumo aqui. Dentro do capítulo 4 até o verso de número 30, nós temos um texto completo, com as suas partes que nós já identificamos. Agora, eu vou pegar o verso de número 20 e vou separar até o verso de número 25. Uma vez que eu separei essa perícope, ou essa porção do texto, isso aqui se torna para mim o texto em apreço. E o resto é contexto, ok? Então vamos lá. Separei a minha perícope. O que eu vou fazer agora? Vou passar a analisar este que se tornou meu texto, como eu disse, do verso 20 até
o verso de número 24, nessa porçãozinha aqui é o meu novo texto, e eu vou parar aqui para analisá-lo. E, analisando, lendo, fazendo várias leituras dentro dessa perícope que eu separei, o que eu vou ter de observar agora? Encontrar o assunto principal do texto. Bem, disso que eu separei, existe um assunto principal? Sim, lógico que existe, que é a nova direção que a conversa entre Jesus e a mulher samaritana, ela tomou esse rumo. Então aqui eu tenho um assunto principal dentro dessa parte da conversa. E onde é que eu tenho isso? Está exatamente no verso de número 20, em que a mulher fala para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Identifiquei. Como que eu fiz isso? Ora, isso só é possível depois que você faz bastante leitura do texto. Não tem como você chegar a uma conclusão batendo o olho no texto, ok? Assim como também você não consegue identificar as partes do texto sem também fazer muita leitura dele. Agora, uma vez que fiz as leituras e a quantidade suficiente para poder identificar que no verso 20 está o meu principal assunto, vou dar o meu próximo passo agora na análise do meu texto. Agora eu preciso saber como que está se desenvolvendo este assunto. Tudo bem? Então, apresentado este esqueleto aqui para vocês, eu vou colocar a perícope na tela e nós vamos começar a analisar aqui. Então eu tenho do verso 20 até o verso 24, como eu disse para vocês, e vou fazer essa leitura, evidentemente. Leiamos. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Fiz a leitura bem devagar, respeitando aqui as pontuações, porque muitas das vezes você ouve uma leitura de um texto na igreja em que os irmãos colocam os pontos de interrogação onde não existe, e nesse versículo de número 23 é um dos casos. Eu já ouvi pessoas fazendo pergunta aqui, mas na realidade não existe pergunta, tá? O que nós temos aqui é uma afirmação. Aliás, tudo aqui é uma afirmação de Jesus. Não tem aqui uma sequer pergunta, um ponto de exclamação, não. Tudo é uma afirmação. Mas, começando, eu sempre oriento vocês, quando vocês forem explicar o texto, respeitem a ordem do texto. Comece, então, pelo verso 20. Agora, não vá pular do verso 20 lá para o verso 24. E depois do verso 24, aí eu volto para o verso de número 22. Não façam dessa forma. Respeitem essa cronologia dentro do texto. Isso aqui é característica do sermão do tipo textual, na sua forma analítica. Tudo bem? Então, respeitando, e nós estamos estudando isso lá no Instituto,
na aula de homilética. Então, você que já está lá comigo no 3º ano, já pega a dica aí para você. Então, o verso de número 20, eu preciso esclarecer alguns pontos. Quais pontos eu vou esclarecer aqui primeiro? Nossos pais adoraram neste monte. Quem é que está falando? Nós temos o diálogo entre Jesus e a mulher. E aqui a fala é da mulher. E ela diz, nossos pais, ou seja, a mulher representa que povo aqui? Está representando os samaritanos. Então ela disse, nossos pais adoraram neste monte. Não tem o nome do monte. Dessa forma, você vai ter que fazer uma pesquisa e procurar encontrar o nome desse monte aqui. Identificar o monte para que na hora que você for explicar para a igreja também não vai saber que monte é esse aqui. Então é importante que se saiba, ok? Vamos lá. No caso que eu já vou deixar de bandeja aí para vocês, tá certo? O monte é o Monte Gerizim. Agora, ela olha para Jesus e vai dizer, se referindo aos judeus, e vós dizeis, em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Então, eu já identifiquei os 2 lugares de adoração. Tudo bem? O Monte Gerizim e também Jerusalém. Jerusalém já está no texto para nós, bem claro, e o outro você teria, então, que pesquisar. É assim que a gente vai fazer com os textos. Avançando aqui. Eu trouxe essa marcação aqui para vocês, porque é exatamente onde está o meu assunto principal. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É lógico que lá no presencial eu insisti com os irmãos várias vezes para que se identificasse qual que é esse assunto que está aqui. Lógico que no vídeo eu não vou conseguir fazer isto, né? Eu estou gravando o vídeo, você está assistindo isso aqui em outro momento, a não ser que você queira pausar o vídeo e você pensar um pouquinho antes de me ouvir, tá bom? Pare para pensar um pouquinho nesse assunto aqui. Qual que é a maior questão que existe dentro desse versículo e que é todo o enredo da conversa agora, essa direção dessa conversa, dessa parte da conversa com a mulher samaritana. Então você vai perceber aqui que a questão existente está exatamente no lugar da adoração, porque a mulher se expressou dizendo, os nossos pais dizem que é neste monte, em contrapartida, vocês judeus estão dizendo que é em Jerusalém, tá? Agora, na realidade, qual que é o verdadeiro lugar de adoração? Então, isso aqui é todo o enredo. Então, nós precisamos prestar atenção, porque a partir desse verso 20, desse questionamento que aqui existe, é que vai se desenvolver toda essa parte da conversa entre Jesus e a mulher samaritana. E é onde eu preciso prestar atenção para eu poder explicar isso para a igreja e trazer as lições espirituais importantes para os dias atuais. Então eu vou seguir aqui com você. Jesus disse-lhe, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então está aqui outra vez marcado para vocês. Se ela estava com esse questionamento de lugar, Jesus agora está mudando a natureza da adoração. Jesus está tirando agora essa questão, a natureza. Até aqui, a natureza de adoração estava atrelada a lugar. Samaritanos com seu próprio lugar, judeus com o seu, mas Jesus agora está mudando essa natureza de adoração. Ou seja, a adoração deixa de ser atrelada ao lugar para estar atrelada
a pessoa. Olha que legal isso aqui que a gente consegue identificar. O lugar de adoração, a partir desse momento que Jesus está dizendo para ela, está se subordinando à pessoa. Não é mais lugar, é pessoa. Lógico, antigamente era o lugar que influenciava a pessoa. Agora é a pessoa que é o adorador, é que vai influenciar, então, o lugar. E aí eu vou apresentar a partir deste momento para vocês um possível título para a minha mensagem, a partir dessa análise que eu estou fazendo, tá bom? A natureza da verdadeira adoração. Então, deixa de ser lugar para ser agora a pessoa. Então, seguindo a nossa análise aqui, o que nós vamos ter exatamente nesse verso de número 23? Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, deixa eu marcar isso aqui com vocês, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Todas as vezes que nós olhamos para isso, que Jesus ele está colocando aqui, percebo que no texto espírito ele está com a letra minúscula, então não diz respeito ao Espírito Santo, tá bom? Então, se diz respeito ao interior da pessoa. Então, agora, a adoração, ao invés de estar atrelada ao lugar, como nós estávamos dizendo, agora está atrelada ao interior da pessoa. Aí já começa. E agora? A verdade, tá bom? A verdade. Isso aqui em espírito e em verdade. É quando a pessoa passa a realizar essa adoração de acordo com aquilo que o Senhor Deus, ele prescreveu dentro das Escrituras. Primeiro Testamento, nós tínhamos lá as figuras como Paulo, o escritor, principalmente aos Hebreus, eles desenvolvem essa ideia da adoração como era no Primeiro Testamento, mas aquilo eram sombras e figuras de bens futuros. Quando Jesus disse, a hora vem, agora é, ou seja, ele está apontando para si, que ele vai se tornar agora, ele como Cordeiro de Deus, ele vai para a cruz e vai realizar o verdadeiro sacrifício aceitável diante dos olhos do Senhor Deus, e a partir daí ele vai abrir a porta, ele vai dar acesso aos homens, tanto samaritanos quanto judeus. A qual que é a condição? A condição é crer em Jesus Cristo. Creu, confessou a Cristo como Senhor, não importa se é judeu ou se é samaritano, se é gentil, no caso da linguagem de Paulo, comparando judeus com gentios, né? Então, não importa, creu em Cristo, confessou Cristo como Salvador, creu na morte de cruz, na morte vicária de Cristo, como expiação dos nossos pecados. Nós fomos reconciliados com Deus, agora foi realizado dentro de nós uma obra em que Paulo também desenvolve isso, essa ideia de que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, inclusive a forma de adorar. Não está mais preso às figuras do passado, nada. Agora, o Pai está à procura, olha o final do verso, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, o Senhor Deus, ele não está procurando lugar, ele está procurando pessoas. Quais pessoas? Pessoas que estão adorando em espírito e em verdade. E aqui está atrelado também o culto racional, o verdadeiro culto racional a Deus, em que nós apresentamos ao Senhor um culto que é
aquele culto, digamos, como o Paulo utilizou o termo lá em Romanos, o culto racional, o culto com entendimento. Então eu sei quem eu estou adorando por meio de quem. Então eu adoro a Deus e consigo chegar até Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que se fez expiação pelos meus pecados, o sacrifício que me deu acesso, que me dá acesso até o Pai. Então agora, quando eu oferto a Deus esse culto, eu estou trazendo a lembrança, o sacrifício de Cristo, então eu estou adorando o Pai em espírito e em verdade. Isso não quer dizer que eu esteja anulando aqui o local de adoração que é a igreja onde nós estamos. Isso aqui é outra conversa, tá bom? É preciso que nós tenhamos um local para nós nos reunirmos como comunidade cristã e prestar o culto ao Senhor. Isso é outra conversa. Eu estou dizendo aqui que o Senhor, ele não está procurando placa de igreja onde que tem um culto mais avivado, um culto mais organizado. Não, a questão não é essa. O Senhor Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. E quem são esses verdadeiros adoradores? São os que adoram o Pai, ó, adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito e verdade é invocar o nome do Senhor Jesus Cristo nessa adoração. E aí Jesus termina aqui essa parte da conversa dizendo: Deus é espírito. Então, Deus não é um espírito, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito, em verdade. Ok? Então, meus queridos irmãos, está aqui uma análise bem breve, bem tranquila para vocês, dando algumas dicas. E agora vocês podem depois procurar outros versículos para fundamentar aí a fala. Vou colocar aqui na tela cheia para nós. Por exemplo, de um texto que eu posso trazer aqui para a fundamentação do meu argumento dentro desse texto. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 24 até o 41. Depois você dê uma lida aqui, pois está mostrando como que se iniciou a adoração dos samaritanos lá naquela região, tá bom? Então, vídeo aqui para vocês, um vídeo que é curto, não quero que fique muito longo, dando essas dicas bem precisas, e a partir daqui você pode caminhar aí, trabalhar um pouquinho mais com esse texto de João capítulo 4 e o verso 20 até o verso de número 24. Então você vai perceber que não é possível, dentro de um culto em que as nossas pregações elas têm um tempo bem curto, tá? Coisa de 40, 45 minutos apenas de pregação, não há como você se aprofundar e querer pregar João capítulo 4 até o verso 1 até o verso de número 30. Não dá tempo para isso. Se você procurar identificar essas partes da conversa e escolher uma delas, como nós fizemos aqui do verso 20 até o verso 24, você vai conseguir se aprofundar mais, explicar melhor para a igreja esse assunto principal do texto que foi escolhido. Você vai ser bem mais sucedido aí na montagem do sermão, assim como também na entrega desse sermão, na hora da pregação. Preste bem atenção nessas dicas que eu aqui deixei para você. E não se esqueça, aqui no canal eu tenho outros textos que também estou explicando. Não deixe de assistir, dá uma maratonada aí no canal, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante a respeito de como montar um sermão textual para a sua pregação. Deus continue abençoando cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.